RMA. Todo final de mês a gente tem que encarar. É fácil ou difícil para ti? Chegamos então ao final do mês de junho, estamos já no início de julho e a gente precisa fazer o RMA, que é o Registro Mensal de Atendimento. E hoje eu quero me dedicar junto contigo a pensar o RMA do CRAS. A gente tem diferença do instrumento utilizado no CRAS, do instrumento utilizado em outros serviços. Então hoje a gente vai se dedicar a pensar o do CRAS e claro, tem muitas coisas que vocês vão ver depois que vai ser parecido, mas tem muitas coisas que são específicas. Então vamos começar pensando que documento é esse. Eu vou te apresentar esse documento e a gente vai conversar um pouquinho. Isso que vocês estão vendo aqui na tela é o documento. Esse formulário, ele é dessa forma, claro que não tem esses comentários do lado, esse aqui é a colinha que eu fiz para vocês, mas ele tem todas essas partes aqui, tá? Ele não tem essas marcações são dos comentários, ó, vocês podem ver que ao clicar em qualquer parte dele, ele apresenta, ele destaca aqui, ó, o comentário em relação ao conteúdo que está ali. Esse, então, formulário de registro mensal dos atendimentos do CRAS, ele tem essa primeira parte aqui das informações de identificação e tem 3 blocos. Um bloco destinado a trabalhar o acompanhamento pelo PAIF, outro dos atendimentos particularizados, que se refere tanto às famílias que estão em acompanhamento PAIF, quanto aquelas que só vêm ao CRAS para atendimentos gerais, e também dos atendimentos coletivos, que também inclui os atendimentos PAIF e os atendimentos, né, de famílias acompanhadas e os atendimentos gerais das famílias não acompanhadas, mas atendidas pelo CRAS. E, por fim, a gente tem o nome e o cargo da pessoa. Mas esse que vocês estão vendo é o formulário que a gente consegue imprimir, tá, na internet. E lá no sistema, ele é muito parecido quando entra. Se tu não conhece ainda o sistema, não tem acesso a ele, mas é muito parecido dentro do sistema. E a gente vai vindo aqui do lado e fazendo as marcações da quantidade de famílias, de pessoas atendidas. O que é importante a gente começar falando? Primeiro, a gente precisa ter uma diferenciação entre o que é o atendimento e o que é o acompanhamento. O acompanhamento no PAIF, ele prevê uma atividade sistemática, né? Vão ter vários atendimentos, diferentes tipos de atendimentos, e ele tem, então, a sistematicidade, um caráter continuado. Muitas vezes os atendimentos podem ter também um caráter continuado, mas é de outra forma. Então, no acompanhamento, o que a gente tem? Esse caráter continuado, a gente tem uma periodicidade com que acontecem os atendimentos, e esses atendimentos, eles estão planejados, eles estão dentro de um plano, que é o plano de acompanhamento da família, e que também inclui ações que vão estar no plano de desenvolvimento do usuário, tá? Então, todos esses planos, eles conformam um planejamento estratégico para que a gente, em posse das vulnerabilidades, né, na identificação das vulnerabilidades, dos riscos, das situações que compõem as demandas socioassistenciais, como que a gente, junto com os usuários, com as famílias, a gente desenvolve estratégias de superação, a partir, então, das habilidades, das potencialidades da família e dos recursos que nós, dentro da assistência social, vamos garantir de acesso a direitos, de acesso a bens e a recursos. Enfim, cada família aí vai ter as suas necessidades de como desenvolver essa estratégia, mas o fato é que a gente tem um plano e esse plano, então, ele tem objetivos estabelecidos para onde a família quer alcançar, do que a família almeja para a sua organização, para a sua vida, e de como que a gente, dentro da assistência e na articulação intersetorial, vai conseguir trabalhar junto com as famílias. No atendimento, muitas vezes a gente tem articulação intersetorial, a gente tem vários atendimentos com a família, mas eles não estão dentro desse plano. Eles não têm um início, meio e fim, né? Porque o atendimento ele vai ali conforme a demanda da família. Enquanto que no acompanhamento a gente tem início, meio e fim. Apesar do fim ser sempre algo difícil da gente estabelecer, da gente conseguir, num primeiro momento, enxergar, se tu for pensar que a gente tem
um prazo, um tempo, nem que seja um tempo para a gente, não estou falando de meta com o usuário, tá? Tempo da gente reavaliar o nosso plano. Esse momento que a gente reavalia o plano, ele é um fim. Porque nesse momento de reavaliação a gente vai dizer, olha, depois desse tempo, aqui a gente 3 meses junto, trabalhando, a gente avalia que tem que continuar, a gente avalia que a família conseguiu superar as demandas principais que tinha, né, nesse âmbito do que a gente poderia fazer, a gente avalia que tem que passar para outro serviço, enfim, esse momento de avaliação, ele é um fim e ele pode ser um recomeço, se a gente avalia pela continuidade. Então, esse início, meio e fim, ele existe no acompanhamento, mas ele não existe no atendimento, que o atendimento ele não tem fim, né? Principalmente no CRAS, que é a porta de entrada, então os usuários podem sempre vir e solicitar atendimento, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês esse formulário e a gente vai trabalhando ponto a ponto, porque existem muitas dúvidas de como calcular, o que colocar, o que eu considero ou não considero em cada um dos blocos, em cada uma das linhas ali que pede uma informação. E aí eu fiz esse copia e cola, que é o que eu uso nas minhas aulas, é o que eu uso nos meus cursos, e eu quero te entregar aqui através do YouTube, que é o canal que eu escolhi para estar socializando esses materiais que vão facilitar a tua vida, que vão deixar esse momento do final do mês, que a grande maioria dos trabalhadores entende como um momento de burocracia, de tu conseguir converter ele em um momento de reflexão, em um momento de análise também do CRAS, do atendimento que a gente está fazendo, de quem são as famílias do nosso território que estão chegando, como que a gente desenvolveu esse trabalho durante o mês de junho, que é a nossa referência para esse nosso momento aqui. Vamos começar então, né, no primeiro bloco, a gente já conseguiu trabalhar um pouquinho essa questão da diferença entre atendimento e acompanhamento, e agora a gente vai falar no volume de famílias em acompanhamento pelo PAIV. Como a gente está usando como referência, para exemplo, esse mês que nós estamos, que é julho, durante o mês de julho a gente pode preencher o RMA, que ele é referente ao mês de junho. Então, os dados são do primeiro ao último dia de junho, tá? E o último RMA que tu vai ter acesso para procurar os dados que tu fez anteriormente é referente a maio, tá? Então, a gente vai pegar, digamos que em maio tu tinha 20 famílias registradas em acompanhamento, que é o que tu vai registrar nessa linha aqui, tá? Vai colocar aqui. Essas famílias em acompanhamento, elas são, que tu vai registrar agora em julho, tá? Que é referente a junho. São as famílias que estavam em acompanhamento, mais as novas famílias que ingressaram durante o mês de junho, menos as famílias que tu desligou. Então, se a gente tinha 20 famílias, veio mais 10 famílias para a gente fazer atendimento, são 30, mas a gente desligou 5 das que tinham antes, a gente tem 25 famílias em acompanhamento. É esse o cálculo, tá? Que a gente faz. Em relação às novas famílias, muitas vezes a gente já está discutindo uma família para ingressar em acompanhamento, mas a gente não fechou isso com a família, isso não está combinado, não está estabelecido que a família vai ingressar em acompanhamento, não está estabelecido com a própria equipe que a gente vai considerar esta uma família em acompanhamento, e a gente fica em dúvida, coloco ou não coloco, porque a minha avaliação de técnico já é que essa família está, mas se isso não está combinado com a família, isso não está combinado com a equipe, é melhor não inserir aqui nesse RMA e deixar para o próximo para dar tempo de tu fazer todas essas combinações, tá? Porque a gente só considera uma nova família no momento que a gente já tem pactuado entre a equipe e com a família que o acompanhamento vai ter o seu início. Aqui, nessa parte aqui do ponto B, onde a gente fala do perfil das novas famílias, a gente vai trabalhar especificamente com esse número, que no nosso exemplo eram 10 famílias novas do mês de junho, que a gente vai trabalhar só com essas 10 aqui. Então, a nossa resposta sempre vai ser no máximo dessas 10. Famílias em situação de extrema pobreza. A gente tem que fazer o cálculo do valor per capita. Então, a gente vai fazer o perfil, né, econômico da família.
Essa família, quais são as rendas que ela tem? E aí, dessas rendas todas, tu vai fazer um somatório. Nesse somatório, tu pode incluir o BPC, que é o benefício de prestação continuada, de todos os membros que recebam, mas tu não vai incluir se recebe algum recurso de renda do Bolsa Família ou de outro benefício socioassistencial. Por exemplo, tu tem um benefício municipal e essa pessoa está inserida, tá, nesse benefício. Tu não calcula aqui. Tu só soma as rendas que são oriundas de trabalho, ou, por exemplo, se recebe alguma pensão, se é aposentado, se tem algum aposentado na família, se tem alguém que recebe BPC, tu só calcula esse tipo de renda, tá? Essas rendas tu vai somar e vai dividir pelo número de pessoas que residem, então, que moram juntas e que compartilham dessa renda. Então, esse é o cálculo per capita, por pessoa. A renda por pessoa tem que ser até R$105. Se passar de R$105, a gente já não contabiliza ela aqui dentre as famílias novas com perfil de extrema pobreza. Em relação às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, tá nítido que são as famílias que estão incluídas, mas é importante dizer que se a família tiver bloqueada ou tiver suspensa no programa, tu ainda assim vai contabilizar, tá? Então isso é bem importante porque muitas vezes a gente pensa, não, só vou botar se a família tiver com tudo ok no Bolsa Família, senão a gente não contabiliza. Não, tu contabiliza dessas novas famílias, contabiliza todo mundo que estiver recebendo Bolsa Família, mesmo que ele seja bloqueado, mesmo que seja suspenso, que ela esteja enquadrada, né, no perfil e que esteja incluída dentro do programa. Então, entram todas as famílias incluídas, mesmo bloqueado e suspenso. Famílias beneficiárias do programa Bolsa Família em descumprimento de condicionalidade. Tu vai pegar dessas novas famílias que estão inseridas e tu vai ver quais que estão em descumprimento. Onde que tu pode olhar isso? Na tela inicial ali do próprio RMA tem a lista das famílias, então tu pode ali conferir dessas famílias novas quais delas estão ali registradas. Se não tiver nenhuma, tu vai colocar 0, mas se tiver, tu vai colocar a quantidade de famílias que está então ali identificada. Outro lugar também que tu pode ver é no próprio SICOM, que é o sistema de condicionalidade, e ali tu consegue acessar e saber se a família está registrada ali com algum descumprimento de condicionalidade em qualquer uma das áreas, pode ser saúde, educação, enfim. Famílias com membros beneficiários do BPC. Tu pode ter 1, 2 membros que são beneficiários do BPC, mas tu só vai registrar uma vez, porque o cálculo é por família, tá? Famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Essa aqui dá muitos equívocos, por quê? A pessoa vem e procura. Tem cadastro lá por exemplo, no CadÚnico, registrou a situação de trabalho infantil, a família trouxe que está acontecendo uma situação de trabalho infantil hoje, muitas vezes isso não aparece tão nitidamente e a gente acaba não marcando. Mas a família diz que antes tinha uma situação de trabalho que não existe mais. É muito comum a família, principalmente no início do acompanhamento, né, dizer que não tem essa situação porque sabe que isso é complicado, porque sabe que isso pode gerar outras complicações, muitas vezes tem medo se está incluída dentro dos programas de ser retirada, de ser excluída de algum programa por estar com essa situação de trabalho infantil. Então aqui, nas famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, tu vai colocar todas aquelas famílias que estão vivenciando agora, mas também aquelas que estiveram no passado e não estão mais. Tu também calcula, tá? Porque aqui a gente pode muitas vezes não ter o CAD para confirmar, a gente pode não ter a fala da família de hoje, mas a gente tem um retrato da família anterior que já nos anuncia que essa família teve uma situação de trabalho infantil, mesmo que a gente não possa confirmar que seja atual. Então, a gente vai colocar todas as famílias novas que estão atualmente em situação ou que já estiveram no passado. A gente coloca todo mundo. E aqui, famílias com crianças e adolescentes em serviço de acolhimento é a mesma lógica. A gente vai colocar tanto as famílias, a gente vai registrar tanto as famílias que já estiveram em situação de acolhimento anteriormente, como as famílias que estão agora. Pode ser tanto do acolhimento institucional quanto o acolhimento familiar, que é na modalidade de família acolhedora, tá? E aqui é bem importante também trazer que nesse
perfil a gente conta por família, tanto a situação de trabalho infantil quanto a de serviço de acolhimento. Às vezes tu tem mais de uma criança nessas situações, mas tu conta só por família. Então ali no registro, tu vai contar um para cada família que tu identificou essa situação. Aqui no nosso segundo bloco, a gente tem o atendimento particularizado. E nesse atendimento particularizado, a gente precisa perceber o que conta como situações de atendimento. Então, vou começar trazendo aqui para vocês os exemplos. Deixa eu espelhar aqui minha tela que vocês vão poder ver melhor. Eu consigo mostrar o comentário aqui para vocês. Ó, aqui nos atendimentos particularizados, a gente tem vários tipos de atendimento, tá? E aqui lembrem que esse bloco não é sobre famílias em acompanhamento, são todos os atendimentos, de quem é acompanhado e de quem não é acompanhado. A gente tem o atendimento presencial e a gente tem o atendimento virtual. É bem interessante que a gente ainda tem muita dificuldade. Na pandemia aconteceram muitas ações virtuais e a gente se tomou muito desse universo e depois parece que a gente deu uma retrocedida, como se a gente não pudesse mais contabilizar o uso das ferramentas e da tecnologia de atendimento à distância dentro dos nossos registros de atendimento, dentro dos nossos acompanhamentos. E claro, tudo cabe uma boa avaliação criteriosa, mas aqui eu quero dizer para vocês que a gente vai contabilizar dentro do RMA tanto os atendimentos presenciais quanto os atendimentos virtuais. Então, situações de acolhida, orientação, encaminhamentos, discussões que a gente faz sobre acesso a benefícios, do CAD único, pode ter situação de cadastro, de atualização, quando é feito pela própria equipe do CRAS, né? Eles podem ser feitos tanto numa modalidade presencial quanto virtual e a gente vai somar as duas. Então, a gente vai contabilizar tanto essas ações presenciais quanto as ações virtuais. E aí a gente tem dentro do virtual tanto as realizadas por telefone quanto por chamada de vídeo, tá? Mensagem já é bem difícil a gente caracterizar as mensagens como um atendimento, tá? Mas assim, vou dizer para vocês que já vi situações de família que não podia receber e que a única forma de contato era por mensagem e se dedicava um momento do dia para fazer essa troca de mensagem. Não é o ideal, não é o meu objetivo nesse vídeo aprofundar isso, mas acho importante dizer que sempre tem alguma exceção, então eu gosto sempre de dizer que a gente precisa ser muito criteriosa, né, e avaliar bem, para a gente não tomar como tudo fosse atendimento, coisas que não são atendimento. Então, se tu tá com dúvida, eu te aconselho a levar isso para tua reunião de equipe e avaliar com a equipe, porque muitas vezes é dúvida que todo mundo tem e pode amadurecer e entender melhor na especificidade que é dessa situação que tu tem por aí. Mas, para via de regra, mensagem não é o tipo de atendimento que a gente vai contabilizar aqui, tá? Então, a gente tem outras formas de atendimento particularizado, que é visita domiciliar, que é busca ativa, a própria concessão dos benefícios. Mas aqui, na concessão dos benefícios, a gente precisa considerar tanto a forma como eles são concedidos, porque a gente só conta se o CRAS, a equipe do CRAS, tiver participado de algum momento, né, da concessão do benefício, ou de ter concedido, ou seja, de ter avaliado que precisa, né, que a família está apta a receber dentro dos critérios de avaliação para concessão do benefício, ou de ter feito a entrega em si do benefício. Então, a equipe do CRAS, a equipe técnica, nível superior e médio, tem que ter participado de alguma dessas etapas para que seja considerado o CRAS como realizado um atendimento. Então, é importante ter essa questão. E aí, o que não é atendimento particularizado? Aquela triagem, recepção, às vezes são inscrições que a gente faz para cursos, oficinas, ou que a gente vai fazer um agendamento para acolhida, ou até para algum atendimento particularizado mesmo, ou ligações gerais que as pessoas fazem para pedir informação. Muitas vezes essas informações, esses momentos com os usuários podem ser feitos
pelo administrativo, pelo pessoal da recepção, às vezes, inclusive, o pessoal que, se tem portaria aí, o pessoal da portaria faz, ou os próprios técnicos de nível superior, médio, e, enfim, todas as pessoas do CRAS podem fazer e não vai ser considerado um atendimento particularizado. Então, não é porque o técnico de nível médio ou de nível superior da equipe técnica fez o atendimento que a gente considera ele como um atendimento particularizado. Ele tem que estar dentro desses critérios para ele ser reconhecido. Então, voltando, a gente tem aqui as famílias encaminhadas para a inclusão no CAD. As famílias que a gente encaminha para a inclusão, a gente conta pelo encaminhamento. Então, a gente conta por família, né? Porque o CAD, ele é por família. E a gente conta pelo encaminhamento. Então, se a família efetivou ou não efetivou, é uma outra questão, mas a gente conta a família que a gente encaminhou para fazer, tá? Muitas vezes tu não consegue efetivar dentro do mês que tu encaminhou, mas tu fez o encaminhamento, então a gente contabiliza pelo encaminhamento. E aqui tu só vai colocar aquelas famílias que não estão registradas, que nunca tiveram cadastro no CAD e vão fazer pela primeira vez. Depois tu tem as famílias encaminhadas para atualização cadastral. São aquelas famílias, também tu vai contar pelo encaminhamento, e são aquelas famílias que já tiveram, mesmo que seja de muito tempo atrás, mas são famílias que já tiveram. Quando que a gente manda para atualização? Quando que a gente faz esse encaminhamento? Tanto quando a família tem alguma mudança, né, nos dados dela, que são pedidos no CAD, então pode ser tanto os dados de organização da família, de composição, perfil socioeconômico, de dados, por exemplo, de acesso à escola, saúde pelos membros, mudança de território, por exemplo, quanto pode ser uma família que já está no momento de fazer a atualização, mesmo sem nenhuma mudança de dados. Então, a gente conta todas as famílias que a gente encaminhou em ambas as situações. Aqui, indivíduos encaminhados para acesso ao BPC. É a mesma lógica, só que daí aqui a gente não conta por família, a gente conta por pessoa. E a questão é que tu pode ter numa mesma família 2 pessoas ou mais que tu, né, tá aí discutindo esse encaminhamento. Nem sempre ele vai se efetivar, mas são pessoas, indivíduos que tu está encaminhando, tá? Então, tu vai contar por indivíduo encaminhado ao BPC e não por família neste caso, tá? E, de novo, vale o encaminhamento e não a efetivação em si. Famílias encaminhadas para o CREAS. Aqui a gente vai voltar, então, a contar por família e não mais por pessoa. Nessa parte onde a gente fala das famílias encaminhadas para o CREAS, a gente tem uma diferença. De novo, aqui a gente vai contar pelo encaminhamento. Acontece que as nossas diretrizes são omissas em relação à efetivação desse encaminhamento. Então, a equipe do CRAS faz uma avaliação e encaminha ao CREAS para acompanhamento ou atendimento a algum usuário, alguma família. Só que quando a gente vai para a discussão de referência e contra-referência, muitas vezes não se efetiva esse encaminhamento. Ou seja, a gente leva o caso, pauta, tem a nossa avaliação de que deveria ficar com o CREAS essa família para seguir o seu acompanhamento, que esse seria o melhor encaminhamento na nossa avaliação no CRAS. E aí, quando chega lá na reunião, se tem a discussão e nessa discussão se avalia por continuar, por exemplo, no CRAS, ou que outro serviço que não o CREAS passe a fazer o acompanhamento, enfim. E aqui ele é omisso, as nossas diretrizes, de o que a gente deve marcar se quando no desfecho não foi para o CREAS de fato. Eu costumo orientar, é o meu entendimento, é assim que eu também preencho o RMA, que a gente faça sempre pelo encaminhamento. Então, se a equipe avaliou no CRAS que precisava o acompanhamento, o atendimento do CREAS, a gente vai registrar como uma das famílias que foram encaminhadas ao CREAS, independente de no final da discussão ela ter ficado ou não, tá? Esse é o meu entendimento e é o que eu deixo de orientação sempre nas minhas aulas e é o que eu quero compartilhar também com vocês, porque eu acredito que é mais assertivo, mesmo a gente tendo aí essa lacuna nas nossas diretrizes que não está explícito como que a gente deveria considerar. Mas orientando, assim, seguindo a lógica também do RMA, para mim está muito nítido que a gente precisa considerar dessa maneira. E agora, então, as visitas domiciliares realizadas. Aqui nas visitas, de novo, a gente vai
contar por visita. Às vezes a gente pode, dentro de um mesmo mês, fazer mais de uma visita para a mesma família. Então, por isso a gente não conta por família, a gente conta por visita. Não interessa se foi 1, 2, 3 vezes na mesma casa, tu vai contar todas as vezes que tu foi, então tu conta todas essas visitas. E aqui, nos benefícios, a gente tem algumas questões para conversar. Aqui a gente contabiliza auxílio natalidade, auxílio funeral e outros benefícios eventuais. A gente tem o decreto que estabelece quais são os benefícios eventuais dentro da assistência. E é bem importante que a gente possa trabalhar nessa lógica dos benefícios, pensando o que são benefícios considerados para essa conta, tá? A gente tem os benefícios eventuais que estão no decreto e a gente tem os benefícios que eles são do âmbito municipal e que eles precisam de uma regulamentação própria. Então, benefícios que não estão no decreto, mas que existem de fato no teu município, eles precisam ser regulamentados. Tu só contabiliza aqui se eles forem regulamentados. Se eles não forem, tu não contabiliza. Outra questão, tu só contabiliza aqui os benefícios que são concedidos e entregues pelo CRAS. Por exemplo, aqui na minha cidade a gente tem o auxílio funeral, contudo, ele não é nem concedido e nem entregue pelo CRAS. Ou seja, não somos nós que fazemos a avaliação, não somos nós que fazemos a concessão de fato desse benefício. Então, a gente não pode contabilizar, mesmo que a gente tenha, por exemplo, encaminhado um usuário para ir até o serviço, dito onde fica o serviço que oferta essa concessão do benefício, a gente não participou de nenhuma etapa da concessão, nem de conceder no sentido de fazer a avaliação, tampouco no sentido de fazer a entrega, digamos, do benefício em si. Então, a gente não vai contabilizar mesmo que o usuário que a gente esteja acompanhando ou que a gente esteja atendendo seja beneficiado, né? Tenha esse acesso, a gente não vai contabilizar no RMA. E aqui, então, a gente tem todos esses benefícios para colocar e a gente vai contar por benefícios concedidos. Então, tu pode ter uma mesma família recebendo mais de um benefício, tu pode ter uma mesma pessoa recebendo mais de um benefício e tu vai contar não por família e nem por pessoa. Tu vai contabilizar por benefício concedido. Nesses 3 itens. Tanto no C7, C8 e C9, tá? E então, o nosso terceiro e último bloco fala dos atendimentos coletivos. E dentro dos atendimentos coletivos, a gente precisa ter essa análise do que são os serviços, né, as ações coletivas desenvolvidas pelo CRAS e as que o CRAS é uma referência, mas não desenvolve. O CRAS é a unidade que faz a gestão do território de abrangência do CRAS. Então, todos os serviços de proteção básica estão referenciados ao CRAS. Mas a gente só contabiliza aqui aqueles serviços que são executados pelo CRAS. Então, palestras, oficinas, grupos do PAIF, o serviço de convivência de qualquer uma das idades, que mais que a gente tem aqui? E também os atendimentos que a gente vai ter um recorte que eu já mostro para vocês das pessoas com deficiência. Tudo que a gente está contabilizando aqui nesse último bloco, ele diz respeito às ações executadas diretamente pelo CRAS. Então, se tu tiver um serviço de convivência que é executado, hoje a gente tem muito a questão da parcerização, então a gente tem muitos serviços, principalmente aí de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que ele é executado por uma organização não governamental, que é parcerizada com o município, tu não vai contar, mesmo que tu tenha aí os usuários do CRAS, mesmo que seja um serviço que a referência dele é o CRAS, tu não vai contabilizar aqui, porque ele tem uma coordenação e uma equipe própria. Então, a gente só vai contabilizar aqui quando os recursos humanos, materiais, todos são do próprio CRAS. Mesmo que, por exemplo, tu execute numa parceria num outro local, mas a equipe que executa é a do CRAS, a equipe técnica do CRAS, né, de nível médio e nível superior, e quem
faz a coordenação do serviço o CRAS também, é a coordenação do CRAS? Bom, então, independente dele estar dentro das dependências físicas do CRAS ou ele ser executado fora, o fato dele ser executado pela equipe com a coordenação do CRAS, ele é uma execução própria. Agora, se ele só é referenciado, tem uma outra coordenação, uma outra equipe que executa o serviço, a gente não contabiliza aqui no RMA, tá? Então, essa é uma diferença que muitas vezes a gente vai colocar 000 para vários atendimentos coletivos, mas é por essa razão. Então, famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF. Aqui a gente só contabiliza as famílias que estão em acompanhamento, porque os grupos do PAIF são só para as famílias em acompanhamento. Então, a gente pode ter aqui palestras, oficinas, que são exclusivamente para essas pessoas e a gente vai contabilizar por família nesse caso e não por pessoa participando, tá? Depois a gente tem aqui os serviços de convivência, que então a gente tem em todos as faixas etárias. E aqui é bem importante a gente considerar como que a gente conta. O que ocorre? Em grande parte dos municípios, a gente não tem oferta de todos os serviços de convivência, de todas as faixas etárias. Mas a gente tem, por exemplo, de criança e adolescente de 7 a 14 anos, que a gente inclui muitas vezes um adolescente de 15, a gente inclui muitas vezes uma criança de 6. A gente flexibiliza e está posto isso na política, né? Essa flexibilização, mas a gente vai então enquadrando outras faixas etárias dentro do mesmo serviço que a gente oferta. Só que aqui no RMA a gente quer fazer essa diferenciação por idade. Então, por exemplo, o serviço de convivência que tu está operacionalizando aí para criança e adolescente é de 7 a 14, mas tu tem alguém de 15, tu vai marcar ali no D4, que é adolescente de 15 a 17 anos. Tu tem alguém de 6 dentro desse serviço também, tu vai marcar ali no de cima, no D2, que é crianças de 0 a 6 anos. Então, aqui o que importa é a faixa etária. Então, quando tu vai pegar dentro dos serviços que tu tá ofertando dentro do CRAS pela equipe própria, tá? E tu vai olhar para essas idades e tu vai marcar pela idade. Tu não vai marcar se tu tem ou não tem o serviço específico, porque existe essa flexibilização. E aqui a gente quer saber pela faixa etária. Então, tu marca pela faixa etária, tá? Depois, pessoas que participam de palestras, oficinas e outras atividades. A gente, assim como ali no serviço de convênio, a gente conta por pessoa, tá? Não por vezes que participou da atividade e nem pelo acompanhamento, ou estar em acompanhamento ou não, porque tanto no serviço de convivência quanto nessas atividades, não importa, todo mundo pode participar estando em acompanhamento ou apenas sendo uma pessoa que está em atendimento. Muitas vezes a gente tem, inclusive, pessoas que estão, por exemplo, participando de palestras, oficinas, atividades, ou que estão dentro dos serviços de convivência e que nem tem uma dinâmica de atendimento pelo CRAS. Às vezes é justamente uma demanda pontual de ingresso nesse serviço e que não passa por outros atendimentos. Então, a gente vai contabilizar aqui todo mundo que acessa, de alguma maneira, essas atividades coletivas, independente da sistematicidade ou não de acompanhamento e atendimento. E aqui, então, são palestras, oficinas e outras atividades de caráter não continuado. São campanhas que a gente faz, é uma atividade lúdica que a gente vai fazer a uma data, por exemplo, que tem naquele mês que a gente quer pontuar e que a gente quer fortalecer algum elemento de conscientização. Então, são essas ações. E a gente conta por pessoas, mesmo que a pessoa tenha vindo em mais de uma atividade, a gente vai contar por pessoa esse número, tá? E, por fim, aqui no D7, a gente tem as pessoas com deficiência. A gente vai pegar todas essas pessoas que participaram de qualquer uma das atividades anteriores. Então, a gente vai pegar as pessoas que estão em acompanhamento, participaram de grupos do PAIF. A gente vai pegar as pessoas que estão vinculadas ao serviço de convivência ou que estiveram presentes em alguma das atividades de caráter não continuado. E a gente vai somar todas as pessoas com deficiência que participaram de todas essas atividades, independente da faixa etária, e a gente vai colocar esse número total aqui no D7, tá? E a gente tem o nome e o cargo da pessoa responsável. Num geral,
Num geral, a pessoa responsável pelas informações é a coordenação do CRAS, que é a pessoa que fica responsável por inserir no sistema, tá? Então, porque assim, quando a gente faz, é muito comum a gente pedir que cada membro aí da equipe vá trazendo seus dados. Então, a equipe técnica, os colegas de nível superior e de nível médio vão trazer os seus dados e a gente vai somar tudo para fechar o montante em cada uma das questões ali que está nos solicitando o total de pessoas na referência, que aqui no nosso exemplo a gente está dando o mês de junho, né? Então a gente vai pedindo que cada um vá fazendo essa contagem e a gente soma tudo depois e coloca no RMA final, que geralmente é a coordenação que faz a inserção. Então, o nome e o cargo vai ser de quem inserir no sistema, mesmo que todo mundo tenha participado desse momento, da coleta dessas informações, desses dados, tá? Outro ponto que eu acho bem importante trazer para vocês é que muitas vezes a gente acha que esse é um momento de burocracia, é um momento cansativo, é uma perda de tempo, né, na nossa rotina de trabalho. Mas o RMA, ele pode nos dar muitos insights. Tu pode, por exemplo, ir lá e coletar todos os dados do ano e tu vê o volume de atendimento que o CRAS que tu está participando fez, qual é o tipo de perfil das famílias que a gente está inserindo. Então, a gente fazer essa análise nos traz um escopo muito maior para a gente fazer a gestão do território. A gente não faz só atendimento, a gente não faz só acompanhamento, a gente faz a gestão do território. A gente desenvolve esse território. Então, a gente poder pensar à luz desses dados pode ser muito interessante. Então, te convido a fazer esses procedimentos para ressignificar também esse momento de coleta, de análise dos dados, que também é um momento de reflexão da equipe sobre o mês que passou, sobre as atividades que foram desenvolvidas. Então, tem que ser um momento para além do burocrático de preencher número, tem que ser um momento de reflexão. E eu sei que muitas vezes a gente tem que parar e contar, daí tu vai lá olhar nas evoluções, vai olhar nas tuas anotações, aí tu não lembra mais, daí tu vai lá pedir pro pessoal da recepção que anotou quem é que veio no dia da palestra para ver quem é, e aí tu vai vendo quem é, tu vai tentando lembrar se a pessoa tem deficiência ou não tem deficiência, porque tu também já não lembra mais. Tudo isso é um processo que muitas vezes se torna cansativo e a gente até não aproveita esse momento de reflexão, porque a parte tarefeira, né, do RMA acaba nos consumindo. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card para vocês também aqui darem uma olhadinha, em que eu passo uma ferramenta, tá, que eu construí para a gente fazer a coleta de muitos dados. E ela agiliza muito o final do mês para o RMA, para a gente não ter que fazer essa coleta manual, revisando a nossa papelada do mês todo. Então, te aconselho a ir lá também, porque não é só para RMA, ela é para a vida do CRAS, ela é muito interessante, me ajudou muito, inclusive quando eu construí essa ferramenta, eu estava na coordenação do CRAS e foi algo que para mim foi muito útil. Então, eu já deixei lá, é um controle que tem da recepção e da própria parte mesmo técnica, que vai te auxiliar e vai transformar esse momento de construção dos dados para lançamento lá no SAG do RMA num momento muito mais leve, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Fica comigo e facilita a tua vida. Beijão!